Olá, crocheteiros e crocheteiras. Sejam todos bem-vindos a este canal Mary Tejidos. Eu sou a Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês um novo tutorial. Para a aula de hoje, eu trouxe um tutorial divino, elegante, delicado, lindo, é o passo a passo desta linda bolsa tipo baú com fecho de boquilha e acessórios dourados. Olha que beleza, que coisa linda! Olha como fica bonito! O fecho de boquilha serve como tampa por dentro e a bolsa fica bem espaçosa, mesmo sendo mini, de tão bonita que é. Você vai aprender a fazer a base bem estruturada desde o início. Vamos trabalhar esse ponto lindo, combinando ponto baixo com meio ponto alto. Olha só, que detalhado, que maravilhoso. É uma peça com acabamento profissional, muito elegante, chamativa e fácil de fazer. Espero que você me acompanhe até o final da aula, que aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Isso me motiva a continuar compartilhando com você toda semana um novo tutorial. E se você é nova no canal, seja muito bem-vinda e eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que postarmos um novo vídeo tutorial. Vamos agora para a lista de materiais. Em seguida, para o passo a passo. Tesoura, fita métrica, um isqueiro, 4 marcadores de ponto e uma plaquinha personalizada com o nome do canal. E é opcional, nylon e agulha para costura. Este é calibre 30 agulha de crochê de 4,5 milímetros. Nossa agulha principal, a agulha de crochê de 3,5 milímetros. Vamos usá-la para esconder uma boquilha dourada. Esta tem 15 centímetros de comprimento por 11 centímetros e meio de altura, uma alça de pérola de 25 centímetros de comprimento e 1 metro de corrente. Esta é de 5 por 9 milímetros. Vamos trabalhar com cordão de poliéster. Este é da Tus Insumos, sua loja online. Este cordão tem uma espessura de 4 milímetros e é na tonalidade verde maçã. O novelo vem com 500 gramas. Olhem que tonalidade bonita. Os materiais são da sua loja online, Tus Insumos. Na descrição do vídeo, vou deixar o link para a página de compras. Vocês também vão encontrar lá o peso final da bolsa e a medida final da bolsa. Vamos começar trabalhando a base da nossa bolsa. Vamos fazer essa parte com pontos baixos simples. Vou usar a agulha principal, que é de 4,5 milímetros, e o cordão de poliéster de 4 milímetros. Vocês também podem trabalhar com um cordão de 5 ou com um cordão de 3 milímetros. Você também pode substituir o cordão de poliéster por cordão pipe ou por cordão de seda. Ou, se preferir, também um trapilho, mas esse eu recomendo que seja com um fio de cerca de 2 centímetros ou 1,5 centímetros de largura. Começamos fazendo um nó corrediço. E agora vamos fazer 18 correntinhas, temos uma laçadinha na agulha. Laçamos o fio e deslizamos. Laçadinha na agulha. Laçamos o fio e deslizamos. Vamos trabalhar as correntinhas assim até chegar à correntinha número 18. Depois de fazer as 18 correntinhas, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bom, aqui vou mostrar para vocês como considerar as medidas quando estiverem trabalhando com a boquilha. Antes de continuar a base, devemos sempre medir a correntinha inicial. Então, colocamos essa no centro da boquilha. Essa correntinha mede 11 centímetros de comprimento. E nossa boquilha mede 15 centímetros de comprimento. Veja que em cada extremidade deixamos 2 centímetros de espaço entre a correntinha e a boquilha. Então, isso é independente do tamanho da boquilha. Vocês vão trabalhar as correntinhas e vão medindo até deixar 2 centímetros antes de chegar a cada extremidade. Então, aqui eu já tenho a medida inicial. Agora, vamos continuar trabalhando os pontos baixos aqui. Pegamos a correntinha, viramos e vamos fazer ponto baixo na parte de trás, onde estão as alcinhas. Começamos aqui na segunda alcinha.
Passamos por baixo. Por baixo na próxima. Por baixo na próxima. Passamos a agulha sobre a segunda, porque a primeira, que é a última correntinha, será o nosso ponto de altura. Isso significa que vamos trabalhar sobre a correntinha número 17. Inserimos a agulha sob a alça de trás. Laçamos o fio. Ajustamos a altura até a argolinha na agulha. Laçamos o fio e passamos por duas. Aqui temos nosso primeiro ponto baixo. Passamos por baixo da próxima. Laçamos o fio. Temos 2 alcinhas na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Por baixo da próxima. Fazemos aqui um ponto baixo. Por baixo da próxima. Ponto baixo. E vejam como ficam os pontos. Vamos continuar trabalhando um ponto, embaixo de cada ondinha, até chegar à última. Chegamos à última ondinha. Passamos a agulha por baixo. Laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. Finalizamos aqui a primeira carreira com um total de 17 pontos, confiram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O que faremos? Fazemos uma correntinha de subida. Retiramos a peça. E continuamos trabalhando em ponto baixo. Vamos fazer isso embaixo das correntinhas. Introduzimos a agulha sob a segunda correntinha. A primeira sempre vai ser o nosso ponto de altura. Então, passamos aqui por baixo da segunda, que vai ser o primeiro ponto. Passamos por baixo da próxima. E ok? Ok? Passamos por baixo da corrente inteira. Pegamos a laçada. Levamos até a argolinha na agulha, pegamos a laçada e fechamos o ponto. Por baixo da próxima. Tudo bem? Tudo bem? Cheguei à última correntinha. Passamos debaixo. Laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. Terminei aqui a segunda carreira, com 17 pontos. Fazemos uma correntinha de altura, viramos a peça e agora vamos trabalhar a terceira carreira. Fazendo o mesmo processo, passamos a agulha por baixo da segunda correntinha e fazemos um ponto baixo. Embaixo da próxima. Ponto baixo. Embaixo da próxima. Chegamos à última correntinha. Passamos por baixo e fazemos aqui um ponto baixo. Finalizamos com este, a terceira carreira, e vejam como ficam os pontos. Agora vamos trabalhar a quarta carreira. Fazemos uma correntinha de altura e viramos a peça. Vamos continuar com um ponto baixo, embaixo de cada correntinha, até chegar aqui na última. Chegou na última correntinha, passamos por baixo e fazemos aqui um ponto baixo. Fazemos uma correntinha de altura e com isso finalizamos as 4 carreiras da base. Confiram 1, 2, 3 e 4. Agora vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo ao redor para dar um acabamento melhor. Antes de fazer a última carreira da base, vamos colocar essa parte sobre a boquilha para ir acompanhando o progresso. Vejam que aqui temos a boquilha aberta. Colocamos no centro e a base, a largura vai ser apenas a metade da boquilha. A outra metade vai ser a tampa. A boquilha tem 5 centímetros de largura e vamos trabalhar antes de onde está a dobradiça. Vejam que
posicionando a base, só falta fazer a volta ao redor para chegar aqui nos 5 centímetros. E vamos usar uma telinha plástica. Vocês podem usar a que tiverem disponível. Essa telinha é encontrada em lojas de ferragens. E ela é usada para jardinagem, para colocar em portas, em grades. São como telas de segurança. Essa tela é muito econômica e rende bastante. Colocamos aqui direitinho. Vejam que ficou certinho. Viramos a peça e fazemos aqui um ponto baixo, embaixo da próxima correntinha. Vejam que passa aqui no centro da tela. No ponto seguinte. Aqui na próxima correntinha. Então, vamos trabalhar ponto baixo por toda a borda, passando também dentro da tela, aqui na correntinha. Chegamos aos 2 últimos pontos. Passamos aqui, embaixo da correntinha, e fazemos ponto baixo. E neste último, vamos fazer um aumento de 3 pontos para já dar o formato ovalado ao canto da base. Passamos por baixo. Laçamos o fio e fazemos o primeiro ponto do aumento. Fazemos uma correntinha e esse vai ser o segundo ponto. Passamos a agulha novamente nesse ponto. E aqui completamos o terceiro ponto. 1, 2 e 3. Vamos trabalhar ponto baixo agora deste lado. Passamos a agulha, vejam que aqui temos 2 alças. Fazemos aqui ponto baixo aqui embaixo da lombadinha. E aqui temos 2 alças. Fazemos aqui deste lado ponto baixo. Temos aqui um ponto. Debajo de la lomita. 2, por baixo das 2 alças. 3. Vamos trabalhar os pontos deste lado. E aqui na primeira correntinha, vamos fazer o aumento de 3 pontos. Acomodamos aqui a linha para ir escondendo ela debaixo dos pontos. Passamos por baixo da correntinha e da malha, laçamos o fio e fazemos o ponto. Aqui o primeiro ponto do aumento, temos 1, correntinha no ar. Segundo ponto, passamos novamente a agulha e fazemos aqui o terceiro ponto. Trabalhamos deste lado um ponto embaixo de cada correntinha até chegar aqui na última. Chegamos ao último ponto, fazemos aqui o aumento. Fazemos uma correntinha no ar, que é o segundo ponto, e passamos novamente. E com esse completamos o terceiro ponto. Confiram 1, 2 e 3. Agora vamos trabalhar ponto baixo. Passamos a agulha por baixo dessa alça. Aqui vamos fazer o primeiro, por baixo dessas 2 alcinhas. O segundo e o terceiro ponto vamos fazer aqui, por baixo da alça. Vejam que são os mesmos 3 pontos que trabalhamos deste lado. Passamos por baixo da alça, fazemos um por baixo das 2 alcinhas e com. 2 por baixo da alça. Completamos, chegamos aqui ao último ponto onde vamos fazer o fechamento e também vamos fazer um aumento de 3 pontos. Mas neste ponto, podemos notar que já temos o primeiro ponto deste lado. Passamos a agulha. E fazemos aqui o segundo ponto. Temos 1 e 2 e o terceiro ponto vai se formar no momento de fechar a carreira. Damos altura a esta orelhinha e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Aqui ajustamos, já finalizamos a base. Trabalhamos um total de 40 pontos, nos cantos fazemos um aumento triplo. Aqui no centro, trabalhamos 15 pontos antes dos aumentos. E aqui nas laterais, fazemos 3 pontos em cada lateral. Verifiquem, por favor. Temos uma base com uma estrutura muito boa. Olhem a parte de trás,
como ficou. A malha ficou bem firme. Vou passar as medidas de comprimento, 15 centímetros de largura e 5 centímetros. Vamos ver agora como ficou a base no fecho. Ajeitamos aqui direitinho e comparamos as medidas de comprimento. Olhem deste lado, ficou certinho. E a largura, vejam como ficou, é uma base muito bem feita, bem estruturada e com as medidas precisas. Se você está se perguntando, Mari, como faço para trabalhar a base? Se o meu fecho é maior ou menor, vou te dar a dica. E o segredo é sempre levar em conta o tamanho do fecho, dependendo desse tamanho. Você vai trabalhar as correntinhas deixando 4 centímetros, 2 de cada lado, vai trabalhar as carreiras. E vai ver que à medida que for trabalhando as carreiras, vai aumentando. 2 centímetros vai sobrar, 1 centímetro de cada lado. Esse centímetro você vai cobrir na hora de fazer a borda da base. A altura você vai trabalhar da mesma forma. Lembrando de subir as carreiras até deixar 1 centímetro antes da borda, porque esse centímetro você cobre na hora de fazer a volta da base. Então, sempre leve isso em consideração e você vai conseguir trabalhar o tamanho de qualquer fecho. Espero que tenha ficado bem clara a explicação de como adaptar a base ao tamanho de diferentes fechos. Esse é o método que eu uso para adaptar a base a diferentes tamanhos, e é o mesmo que usamos nesta base. Vamos começar a subir o corpo da bolsa. Vamos fazer a primeira carreira em ponto baixo, sem aumento, e a partir da segunda carreira, começamos o padrão de pontos com o qual vamos trabalhar a bolsa. Nos posicionamos aqui na alça que levamos para trás, pulamos essa base. Colocamos a alcinha reservada na agulha e ajustamos. Vocês devem ajustar a alça até que fique do mesmo tamanho das outras correntinhas. Peguem a laçada. Levem para frente e aqui façam o primeiro ponto. Passe sob a próxima correntinha, observando que é sob toda ela. Peguem a laçada e façam um ponto baixo, sob a próxima correntinha. Chegamos aqui no canto onde estão os aumentos. Vamos fazer um ponto embaixo de cada correntinha. Aqui não fazemos nenhum tipo de aumento. Vamos continuar fazendo os pontos até chegar aqui no último. Vamos fazer o último ponto. Fechamos a volta e ajustamos a altura da orelhinha. E passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a alcinha reservada na agulha. E levamos para trás. Ajustamos aqui muito bem. E com este fechamento, finalizamos a primeira volta de subida. Olhem como ficam os pontos. Aqui podemos notar que a peça já vai tomando forma e subindo. Aqui o que vamos fazer é organizar muito bem os pontos. Dessa forma. Olhem como está ficando. Finalizamos com um total de 48 pontos, a mesma quantidade de pontos com que terminamos a última volta da base. Agora começamos a volta número 2. Quero que prestem muita atenção, porque aqui começa o padrão de pontos. Este vamos trabalhar com meios pontos altos. E o primeiro vamos fazer com um meio ponto alto falso. Então, o que vamos fazer? Nos posicionamos onde levamos a orelhinha para trás. Aqui ajustamos muito bem. Passamos a agulha e ajustamos até que o fio fique do tamanho das outras correntinhas. Então, temos aqui a orelhinha na agulha, passamos a agulha por baixo da correntinha, onde levamos o fio para trás. Olha só, é isso aqui. Passamos a agulha, pegamos o fio, trazemos para frente e aqui ficam 2 orelhinhas. Olha só a posição da agulha, ela está de trás para frente. Veja aqui. O que vamos fazer? Colocamos de ladinho. Laçamos o fio e passamos por baixo dessas 2 alcinhas.
Aqui formamos nosso meio ponto alto. Vejam que é um ponto falso. Agora, vamos trabalhar o próximo ponto, que também vai ser um meio ponto alto, mas vamos fazê-lo aqui onde fizemos o primeiro, aqui. Aqui fazemos o outro ponto e na próxima correntinha não trabalhamos. Pulamos para a seguinte e aqui fazemos 2 pontos. Nesta não trabalhamos, apenas passamos para a próxima e aqui fazemos 2 pontos. Laçamos o fio na agulha e passamos nesse mesmo espaço. Aqui damos altura no nível da orelhinha que está na agulha. Temos 3, laçamos o fio e passamos por todas. Nessa correntinha não vamos trabalhar. Pulamos uma e na próxima laçamos o fio, passamos a agulha e fazemos um meio ponto alto. Laçamos o fio, passamos a agulha nesse mesmo espaço. E fazemos um meio ponto alto. Fazemos um ponto e no seguinte fazemos 2 pontos. Laçamos o fio na agulha e passamos por baixo da segunda correntinha, 1 e 2. Pegamos o fio, damos altura, temos 3 laçadinhas na agulha, pegamos o fio novamente e passamos por todas. Pegamos o fio novamente e agora passamos dentro do mesmo ponto. Fazendo aqui o segundo ponto. Lembrem-se que são 2 pontos dentro do mesmo ponto. E no próximo ponto, não trabalhamos, passamos para a próxima correntinha, pegamos o fio e fazemos um meio ponto alto. Pegamos o fio novamente e completamos aí o segundo ponto. Estamos trabalhando 2 pontos no mesmo ponto e na próxima correntinha não trabalhamos. Trabalhamos 2 pontos altos no mesmo ponto e na próxima correntinha não trabalhamos. Passamos para a próxima, laçamos o fio e nesse ponto vamos trabalhar 2. Temos 1, passamos a agulha novamente e completamos aqui o segundo meio ponto alto. Pulamos a próxima correntinha e trabalhamos na seguinte. 1 e 2. Pulamos a próxima e trabalhamos na seguinte. Pulamos. É assim que a sequência de pontos fica. Vamos continuar trabalhando por toda a borda da base até chegar aqui nesses 2 últimos pontos. Chegamos aos últimos pontos. Vejam que aqui fizemos os 2 meios pontos altos. Na próxima correntinha não trabalhamos e na penúltima correntinha vamos fazer os 2 meios pontos altos. Laçamos o fio, passamos por baixo e fazemos aqui o primeiro ponto. Laçamos o fio novamente, laçamos de novo e passamos dentro desse mesmo ponto, completando aqui os 2 pontos. Na última correntinha, vejam que este é o último ponto, aqui não vamos trabalhar, e com isso fechamos a sequência de 2 pontos meio altos no mesmo ponto e a próxima correntinha fica livre. 2 pontos meio altos no mesmo ponto e a próxima correntinha fica livre. Antes de fazer o fechamento, por favor verifiquem se vocês têm todos os pontos completos e se não está faltando ou sobrando nenhum ponto. Aqui eu mostro para vocês. Olhem, vejam a sequência. Olhem que bonita. Agora fazemos o fechamento, damos altura a essa orelhinha e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente, colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Com esse fechamento, finalizamos a segunda volta. Vamos abrir agora a volta número 3, e essa vamos trabalhar com pontos baixos simples. Vamos combinar essas 2 sequências de pontos. Uma volta com ponto baixo simples, uma volta com meio ponto alto. Veja que a primeira fizemos com ponto baixo, a segunda com meio ponto alto, a terceira vamos fazer com ponto baixo. Então, o que fazemos? Colocamos a orelhinha na agulha, ajustamos um pouquinho esse fio e vamos passar a agulha por baixo da correntinha, onde levamos o fio para trás. Certo? Tomamos hebra. O que fazemos aqui?
Vejam que aqui temos a agulha de trás para frente. Aqui tiramos, passamos de frente para trás. Então, quando formos abrir a volta com ponto baixo, passamos a agulha de frente para trás. E quando formos abrir a volta com ponto meio alto, deixamos a agulha de trás para frente. Então agora, como a volta é com ponto baixo, tiramos a agulha e passamos de frente para trás. Laçamos o fio, passamos por duas e aqui fazemos o primeiro ponto, passamos a agulha por baixo, na próxima correntinha e fazemos ponto baixo. Por baixo do próximo ponto baixo. Ponto baixo. Então, vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha até completar os 48 pontos. Fazemos o último ponto, passamos por baixo e fazemos aqui um ponto baixo. Damos altura para essa orelhinha e passamos por baixo da primeira correntinha completa. Aqui vamos fazer o fechamento. Levamos a orelhinha para trás. E aqui terminamos, finalizamos assim a volta número 3. Agora vamos começar a volta número 4. Essa vamos trabalhar com ponto meio alto e quero que prestem bastante atenção, porque a partir dessa volta a forma de abrir essa sequência vai mudar. Vamos fazer da seguinte maneira. Reparem que aqui fechamos levando a linha para trás, por baixo da primeira correntinha. O fechamento vai ser igual em todas as voltas. Então, para começar a volta, que é feita com ponto meio alto, vocês vão colocar a agulha dentro da argolinha. Reparem que é a argolinha que está reservada. Ajustem um pouquinho. Aqui. E vocês vão passar a agulha aqui na segunda volta, onde fizeram os pontos meio altos. Vejam que aqui estão os dois. Vocês vão passar no centro dos dois pontos aqui. Reparem que aqui estão os dois pontos meio altos. Passem no centro. E a agulha deve sair aqui na parte de trás, embaixo dessa alça. Vejam a alça aqui onde está. Acá. No meio dos dois pontos seguintes, passem pelo centro. E aqui sai embaixo da alça. E passem a agulha por baixo do ponto baixo, aqui na base. Vejam que ela sai aqui, nesse espaço. Agora, se passar pelo centro, entre os dois pontos, vai sair aqui. Embaixo da alça, vocês dão altura para essa orelhinha e passam a agulha da frente para trás, entre os dois pontos. Vejam que ela sai aqui embaixo da alça, pegam uma nova laçada e dão altura. Vejam que temos duas orelhinhas na agulha de crochê e a agulha está de trás para frente. Giramos um pouquinho de lado, pegamos uma laçada e passamos pelas duas. Aqui fizemos o primeiro ponto. Vejam que é um ponto falso e é um meio ponto alto alongado. Pegamos uma laçada novamente e vamos fazer o outro ponto no mesmo espaço onde fizemos o anterior. Passamos a agulha entre os dois pontos, pegamos uma laçada. Aqui damos altura sempre no nível da argolinha que está na agulha. Aqui temos 3 argolinhas. Pegamos uma laçada e passamos por todas. Fizemos aqui os 2 primeiros pontos. Vamos fazer o próximo. Isso vamos fazer aqui. Localizamos os 2 pontos que estão na segunda carreira. Passamos a agulha não por baixo do ponto baixo, mas entre os 2 meios pontos altos. Colocamos o fio na agulha. Sempre se certifiquem de que o cordão esteja bem organizado para que os pontos fiquem bem bonitos. Passamos a agulha entre os 2 pontos. Que saia aqui embaixo do fio, pegamos um novo fio, damos altura, ficamos com 3 laçadinhas na agulha, pegamos o fio e fechamos o ponto. Fazemos o segundo ponto. Comecem no mesmo espaço, passamos para o próximo, posicionando os 2 pontos juntos da segunda carreira, passamos entre os 2 e fazemos meio ponto alto.
Fazemos o segundo. Localizamos o próximo espaço. Passamos entre os dois pontos. Fazemos aqui os dois últimos pontos, passamos entre os dois pontos meio altos, pegamos a linha, o primeiro, e fazemos o segundo ponto. Vamos fazer o arremate. Damos altura a essa orelhinha e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada na agulha e levamos para trás. Vejam que é o mesmo arremate que fizemos em todas as voltas. Essa forma de fechar não vai mudar. Com isso, já finalizamos a volta número 4. Agora vamos começar a volta número 5. Essa vamos trabalhar com ponto baixo. Veja que vamos intercalando. Uma volta com ponto baixo, uma volta com meio ponto alto, uma volta com ponto baixo, uma volta com meio ponto alto. Vamos fazer a quinta com ponto baixo. Ajustamos um pouquinho aqui essa linha que temos como uma orelhinha na agulha. Vamos passar a agulha por baixo da correntinha, onde levamos a linha para trás, da frente para trás. Vamos até a borda. Temos duas orelhinhas na agulha. Lembrem-se que devemos tirar a agulha e passar de frente para trás. Pegamos a linha e passamos por ambas. Fizemos nosso primeiro ponto baixo, passamos por baixo da próxima correntinha, por baixo de todas e fazemos aqui um ponto baixo. Por baixo da próxima. Vamos revisar o último ponto. Vejam que essa é a laçada com a qual fizemos o fechamento da carreira anterior. Olhem aqui onde está, ela vai simular um ponto. Então, com esse ponto, completamos os 48 pontos. Sempre verifiquem, ao terminar uma carreira, se não está sobrando ou faltando algum ponto. Passamos a agulha por baixo dessa laçada e fazemos aqui um ponto baixo. Vamos fazer o fechamento, damos altura para essa orelhinha e trabalhamos com o fechamento que viemos fazendo. Levamos a laçada para trás, finalizamos a volta número 5, vejam como ficam os pontos baixos. Agora vamos começar a volta número 6. Essa vamos trabalhar com ponto meio alto, alongado. Vou mostrar para vocês como vai ser esse primeiro ponto. Vejam que temos uma argolinha na agulha, ajustamos um pouco a laçada para que fique mais curta. Assim está bom. E vamos passar a agulha. Localizamos os dois pontos meio altos da volta anterior. Vejam que está bem embaixo. Passamos entre esses dois pontos. Ela deve sair aqui, embaixo da laçada. Vamos lá, laçada nova. Damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha. Vejam que a agulha está de trás para frente. Puxamos. Colocamos de lado, pegamos a laçada e passamos pelos dois. Aqui fizemos o primeiro ponto meio alto. Vejam que apesar de ser um ponto falso, ele se parece muito com um ponto completo. Olhem como fica bonito. E eu gosto de começar a carreira dessa forma, porque vejam que na carreira anterior não ficou nenhuma marca, o fechamento ficou perfeito, como se tivéssemos trabalhado de forma contínua. Então agora vamos fazer o próximo ponto nesse mesmo espaço. Sempre organizando o fio para que o ponto fique bem bonito e todos fiquem bem uniformes. Então agora passamos. No próximo ponto, colocamos aqui os dois meios pontos altos e no centro fazemos 2 pontos.
aqui no próximo. Vou continuar trabalhando seguindo a sequência por toda a borda da bolsa até chegar aqui, onde vamos fazer os 2 últimos pontos. Vamos fazer deste lado os 2 últimos. Colocamos o fio na agulha e passamos aqui no meio dos 2 pontos. Fazemos aqui o primeiro. E completamos. O último. Realizamos o fechamento. Terminei a volta número 6 agora, vamos trabalhar a volta número 7 e essa vamos fazer em ponto baixo. A volta número 8 será feita com meio ponto alto alongado e assim vamos combinando as sequências de pontos. Eu vou continuar trabalhando e já mostro para vocês até que altura e com quantas voltas vamos subir a peça. Completei a altura da peça, olha como ficou lindo esse padrão de pontos. Olha como os fios ficam bem organizados, os pontos bem bonitos. Aqui eu te mostro onde fizemos o fechamento e abrimos as voltas. Veja que a peça ficou sem marcas. O fechamento ficou espetacular. Espero que vocês coloquem em prática. Olha, eu adoro o acabamento que o padrão de pontos deixa. Aqui eu trabalhei um total de 15 voltas. Vou te mostrar como você vai identificá-las. Nos posicionamos onde fizemos a primeira volta de subida, que foi em ponto baixo. Temos a segunda volta. 2 meios pontos altos. 2. E aqui é onde começa o padrão de pontos. Em cada bloquinho temos 2 voltas. A que está na parte de baixo, que é a que vemos aqui, é a carreira com ponto baixo. E em cima está a carreira de meio ponto alto. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E a última carreira que fizemos com ponto baixo seria a número 15. Vou te passar as medidas. 1 de altura, até a primeira carreira de subida. Ficou com 13,5 centímetros de largura, na base 15 centímetros e na parte superior de largura ficou com 19 centímetros. Se você quiser fazer a bolsa um pouco mais larga, o fecho precisa ser maior e retangular. Se você for trabalhar com um fecho ovalado. O processo da aba é totalmente diferente. Se você quiser a peça um pouco mais alta, pode continuar trabalhando as carreiras seguindo o padrão de pontos até atingir a altura desejada. Finalizando a última carreira com ponto baixo, vamos fazer o fechamento da última carreira com ponto baixo. Cortamos o fio. Sempre que cortarem o cordão, devem queimar a pontinha para que ele não se desfaça. Tirem o fio. E vamos fazer o fechamento de forma invisível, passando a agulha por baixo da primeira correntinha, de trás para frente. Colocamos o fio na agulha e levamos para trás. Passamos a agulha no centro da última correntinha, também por baixo da alça, que está na parte de trás. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos o ponto para que fique do mesmo tamanho dos outros. Ajustamos aqui muito bem. E vejam como ficou o fechamento. Aqui nem dá para perceber que trabalhamos os fechamentos desse lado. Aqui, na parte interna, vamos esconder a sobra do fio embaixo dos pontos. Vamos usar uma agulha menor para ajudar. Passamos o fio por baixo deste ponto. Ao finalizar, queimamos a pontinha. E selamos. Você ajeita muito bem dessa forma. E você vai dividir a peça em 2 partes, colocando um marcador aqui no canto, deixando deste lado 24 pontos e deste lado 24 pontos.
Vamos contar agora depois do primeiro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Neste ponto, vamos colocar um marcador. Então, deste ponto até este, devemos ter 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazemos o mesmo processo na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já temos a peça dividida em 4 partes. Agora vamos colocar a boquilha. Acomodamos aqui muito bem. E os marcadores vão nos servir como guia para colocar a boquilha bem centralizada. Já temos a boquilha bem posicionada na bolsa. Olha como está bem centralizado. Aqui, os pontos dos cantos terminam na primeira parte da boquilha. Aqui temos a dobradiça. E na dobradiça, vamos deixar 2 pontos livres. Isso é para que possamos fechar e abrir a bolsa sem nenhum problema. Então, deixamos esses 2 pontos livres. Depois desses 2 pontos, vamos contar mais 2 pontos. 1 e 2. Nesse ponto, vamos colocar um marcador. Deste marcador até este, temos 17 pontos. Verifiquem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos começar os pontos. Faremos o primeiro aqui, no ponto que está antes do marcador. Começamos com ponto baixo. E o último, vamos trabalhar aqui, no ponto que está antes do marcador. Finalizamos também com ponto baixo. Para que a aba possa subir com estrutura, passamos a agulha debaixo da correntinha. Pegamos o fio, deixando um pedaço para esconder sob os pontos. Subimos e fazemos um ponto baixo aqui. Aqui vamos continuar com a sequência de pontos. Vejam que aqui, em cima dos pontos meio altos, começamos com ponto baixo. Então, passamos para a próxima correntinha. E aqui temos 2 pontos meio altos. Laçamos o fio e passamos entre os 2. Fazemos aqui o primeiro ponto e Pasamos la hebra nuevamente. E fazemos aqui o segundo passo. Vamos esconder o fio que sobrou. Laçamos o fio entre os 2 pontos. Fazemos um meio ponto alto. Trabalhamos 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. E quando chegarmos nesses 2 últimos, eu mostro como vamos continuar. Vamos fazer um meio ponto alto. E nessa última, vamos fazer ponto baixo, como fizemos no início. Então, laçamos o fio. Passamos pelo meio dos 2 pontos. E fazemos aqui um meio ponto alto. Na correntinha que está ao lado, fazemos ponto baixo. Finalizamos esta carreira com 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subimos com uma correntinha. E viramos a peça. Vamos trabalhar a segunda carreira. E essa vai ser com ponto baixo simples. Passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. Aqui, vejam que a primeira é o ponto de subida. Passamos aqui por baixo da segunda. E fazemos ponto baixo. Devemos fazer um total de 15 pontos baixos. Aqui restam só 2 correntinhas. Passamos por baixo.
fazemos ponto baixo. E aqui embaixo da próxima? Verificamos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faça uma correntinha de altura. E viramos a peça. Vou continuar trabalhando a sequência de pontos, até chegar a uma altura de 7 a 7,5 cm. Aqui vou fazer agora a carreira com meio ponto alto. Em seguida, a carreira com ponto baixo. É o mesmo processo que fizemos no corpo da bolsa. Completei a altura da aba. Trabalhei um total de 7 carreiras, contando a partir da primeira que fizemos com meio ponto alto, a segunda com ponto baixo e a terceira com meio ponto alto. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a número 7, finalizamos com meio ponto alto. Aqui deste lado, onde fizemos um meio ponto alto sozinho, trabalhamos um em cima do outro. Aqui fazemos ponto baixo. E deste lado começamos com ponto baixo. Trabalhamos aqui um total de 15 pontos. E de altura, desde a primeira carreira. A tampa ficou com 7 centímetros. E de largura, 13,5 cm. Nos posicionamos no último ponto. E aqui cortamos o fio. Sacamos. E escondemos o fio por baixo dos pontos. Começamos a volta por toda a borda, tiramos o marcador aqui, passamos a agulha por baixo da correntinha. Pegamos o fio, deixando uma ponta para esconder sob os pontos. Fazemos aqui um ponto baixo. Aqui vamos trabalhar 6 pontos, passamos a agulha por baixo deste fio. Temos um por baixo deste 2. Aqui a lombadinha, 3. 4. 5. E nestas duas. 6. Passamos por baixo da lombadinha. E aqui fazemos um ponto baixo. Por baixo das duas alças. Por baixo da lombadinha. Por baixo das duas alças. Completamos deste lado 6 pontos mais o primeiro, seriam 7. Agora, vamos trabalhar os pontos deste lado. E aqui, na primeira correntinha, vamos fazer um aumento de 3 pontos. 2. 3. Passamos por baixo da correntinha e fazemos um ponto baixo. Por baixo da próxima. Vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha até chegar aqui na última. Vamos fazer o último ponto. Vejam que aqui dá para ver a correntinha. Aqui vamos trabalhar um aumento de 3 pontos, assim como fizemos nesse canto. Passamos por baixo da correntinha. E fazemos o primeiro ponto. Passamos novamente. Segundo ponto. E fazemos aqui o último ponto. Acomodamos bem. Olhem como fica o canto. Desse lado, vamos fazer 6 pontos. E com o ponto marcado, seriam 7 pontos, passamos a agulha aqui onde está a elevação. Aqui onde estão as duas alças. Aqui onde está a elevação. Onde estão as duas alças. Aqui onde dá para ver a elevação. E o ponto número 6. Aqui onde estão as duas alças. 2. 3. 4. 5. Retiramos aqui o marcador. Passamos sob essas duas alças.
E fazemos aqui o ponto número 6, fazemos aqui o último ponto, onde estava o marcador. Terminei a carreira em ponto baixo. Olhem como fica a borda da aba. Olhem como ficaram bonitas as quinas. Aqui eu trabalhei um total de 33 pontos. Agora vamos cortar e esconder esse fio. A aba ficou com 15 centímetros de comprimento. E de altura, 8 centímetros, vamos colocar a boquilha sobre a nossa bolsa. E aqui nesse espaço, olhem aqui, vamos passar os pontos. E nesses pontinhos que estão na parte de trás, é onde vamos fazer a costura. Colocamos aqui e ajeitamos muito bem. E aqui podemos retirar o marcador. Aqui onde estão as dobradiças, devemos deixar os 2 pontos. Então ajeitamos muito bem a boquilha e vamos colocar ali uma presilha. Com a ajuda de uma espátula. Vamos colocando os pontinhos. Aqui vocês precisam ter muita paciência. Passamos as correntinhas aqui. Olhem como elas vão entrando. Vamos fazer isso por toda essa borda. Vejam que já passamos os pontos. No meio da armação. Aqui já podemos começar a costura. A costura vamos fazer com nylon e agulha. Este é calibre 30. Passamos a agulha. Achamos os pontinhos na parte inferior. Inserimos a agulha no primeiro ponto. Olha, aqui saiu embaixo do ponto. Aqui a gente volta. E tentamos passar a agulha por baixo do ponto seguinte. Se notarem que os pontos estão saindo. Com a pazinha, novamente, levem para dentro. Inserimos a agulha no próximo buraco. Levamos a agulha para trás. Ajustamos aqui muito bem. Levamos a agulha novamente para frente. Completei a costura na parte de baixo da peça. Olhem como ficou bem ajustadinha. É uma costura simples. Olhem aqui onde dá para ver os pontos. Agora vamos fazer a costura na aba. Passamos esta por trás. Ajeitamos aqui direitinho. E colocamos em cima da boquilha. Os pontos baixos devem ficar aqui. Onde estão os pontinhos? Acomodamos aqui. Olhem como fica perfeito. A costura não deve ser feita com a aba em pé. Porque vejam que aqui a aba parece maior que a boquilha. Então sempre devem. Aqui, inclinem um pouquinho. Para poder costurar. Então aqui, quando ajeitarem direitinho, vão colocar os ganchinhos. Para que a tampa não fique se mexendo. Começamos a costura deste lado. Fazemos o primeiro ponto, aqui onde dá para ver o espaço. Primeiro, a gente prende aqui fora, para que o nozinho fique aqui dentro. Passamos aqui no primeiro espaço. E deve sair aqui. Olhem atrás da correntinha. Voltamos nesse mesmo espaço. Passamos para o próximo. Aqui. Puxamos um pouquinho o fio para trás e voltamos no mesmo espaço.
Ajustamos muito bem. E aqui já vamos fixando os pontos. Passamos para o próximo espaço. Passamos a agulha, aqui na parte de trás. E saímos aqui no mesmo espaço. Aqui nós fixamos esse ponto. Passamos aqui no espaço que está à frente. Percebam que não costuramos assim. E sim, fazemos uma costura na frente. E fazemos uma costura atrás. Voltamos. E passamos novamente nesse espaço. Terminei a costura e alcancei o último ponto. Aqui vocês cortam o fio. Vocês vão fazer 3 nozinhos bem apertados. Terminamos toda a costura. Vou te mostrar o resultado. Olha como a aba ficou presa na peça. Olha o acabamento que os pontos baixos deixam. Que bonito! Vamos abrir. Olha que beleza por dentro. Apesar de ser pequena, ficou com um espaço muito bom. Vou te passar as medidas de altura com a tampa, porque as medidas de largura são as mesmas que pegamos anteriormente. Então aqui com a tampa. De altura. Ficou com 13,5 centímetros. Agora vamos colocar os acessórios. Colocamos a corrente imediatamente na alça. Colocamos a alça aqui deste lado. Veja que tem o espaço. E deve ser um mosquetão fino. A bolsa ficou pesando com a boquilha. 245 gramas. É uma bolsa bem econômica, fácil de fazer e muito delicada. Olha que bonita! Já chegamos ao final da aula. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado de todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um joinha para mim. E deixar um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Obrigada.